Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, o livro escrito por Moisés, o livro chamado Gênesis, seu capítulo 24. Enquanto você vai achando esse difícil livro da Bíblia, né? Eu vou verbalizando que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos, de maneira que nada é nosso, tudo é dele. Então a ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele adoração, a ele exaltação, para todos sempre seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 24, eu quero me reportar aos versículos 58 ao 67. Após a leitura, você terá liberdade para tomar aí o seu lugar, sentando-se. Aí permaneça com a Bíblia aberta para a gente fazer uma exposição desse texto sobre o que Deus tem para nós nesta noite. Vou ler do verso 58 do capítulo 24 ao verso 67. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado, depois da morte de sua mãe. Amém. Assentai-vos, por favor. Agora que lemos o verso 58 a 67, confere comigo os versos 1 a seguir do mesmo capítulo. Vamos ao capítulo 24 aí, os versos 1 a seguir. A narrativa do versículo 1 até a altura do versículo 16, por exemplo, ela vai se debruçar sobre o momento em que Abraão, ele chama o seu mordomo. Este, por sua vez, é chamado no texto de Eliezer. Eu gosto de uma expressão Eliezer, mas você pode ficar com aquela que você entender que fica mais familiarizado. Eu acredito que de tanta gente ouvir Eliezer, 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 a gente se educa. E eu gosto dessa expressão Eliezer. Esse Eliezer ou Eliezer, ele é o mordomo da casa, ele é o chefe dos negócios de Abraão, o que a língua grega chama de oikonomos,
que é o dispenseiro, que é o homem que administra as finanças do patrão. Está sobre ele a responsabilidade das riquezas do patrão. Veja o que Deus fez com Abraão no capítulo 24, versículo 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Olha o que Deus fez com Abraão. O abençoou em tudo. Mas só foi com Abraão, hoje não tem, só foi com Abraão. Você não acredita que Deus pode te abençoar em tudo? Deus o abençoou em tudo, e nós somos descendentes dessa semente aqui, tá? A bênção que está em Abraão, ela também está sobre todos aqueles que abençoarem Abraão, ou seja, Israel. Gênesis 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem. Um dos maiores segredos de você ser abençoado é nas suas orações orar por Israel, por Jerusalém, pelo povo judeu, porque quem abençoa lá recebe aqui, e as bênçãos do Senhor. Então o Abraão, ele é muito abençoado por Deus no verso 1, e no verso 2 ele vai chamar esse servo, e a Bíblia diz aí que esse servo é o mais velho da casa, ele é o administrador, ele é o chefe da casa. Observe, que ele tinha o governo sobre tudo o que Abraão possuía. Então, todas as riquezas de Abraão estavam na administração deste servo. Abraão o chama e faz ele fazer um juramento que era comum na época deles, que era colocar a sua mão debaixo da coxa, e ali estava selado como se fosse o contrato nosso, dos nossos dias, para uma missão ser cumprida sem alterar os detalhes desta missão. Verso 3, ele diz, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Agora esse servo recebe uma missão, recebe uma incumbência de sair da casa de Abraão e ir para uma terra longínqua, porém essa terra seria dentro de um contexto onde a família, os ancestrais de Abraão habitava. Então ele olha para o verso 4 e diz, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Então veja que nós temos aqui a pessoa de Abraão, nós temos aqui a pessoa de Eliezer, nós temos aqui a pessoa de Isaque, nós temos também a pessoa de Rebeca, que é o primeiro texto que nós já o lemos lá no verso 58 a 67. Só que nessa missão que Abraão dá a esse servo, Abraão diz a ele onde ele deve ir, verso 4, a minha terra e a minha parentela. E o serviço é, traz de lá uma mulher para o meu filho Isaque. Então o servo vai conversar no verso 5 o seguinte, e disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra. Ele coloca essa ideia, ele tem uma ideia, e se eu for e ela não quiser vir? Então ele já antecipa isso. Ora, se eu for lá e encontrar e ela não quiser vir, porque ela pode dizer não, ela tem poder de decisão entre vir ou não vir, e se ela não quiser? Eu devo pegar o teu filho, continua a fala, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Aí o Abraão orienta ele assim, Abraão lhe disse, verso 6, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Veja, até aqui o assunto é literal, o contexto do texto é isso mesmo, e aqui a gente tem uma história muito parecida com aquilo que Deus fez em relação a Cristo, em relação ao Espírito Santo, em relação à igreja.
Na tipologia bíblica, esta Rebeca para Isaac somos nós. Nós somos a Rebeca do Isaac, a igreja de Cristo. Então, a Rebeca é uma tipologia, uma sombra, uma figura da igreja, e o Isaac é uma tipologia, uma sombra, uma figura de Cristo. Já o Abraão é uma tipologia, uma figura do pai, e o servo da casa, o administrador das riquezas, é uma tipologia, uma figura do Espírito Santo. Observe que na altura do texto está falando de buscar a igreja ou buscar a Rebeca para o Isaac. Ou seja, está falando de vir buscar a igreja para se encontrar com Cristo. Em dado momento o servo diz: se ela não quiser vir, e se ela não quiser vir, e se ela não quiser vir, eu levo o filho para lá. Ele diz: não, meu filho já foi, já morreu, ele não vai voltar lá para morrer de novo. Observe no capítulo 22, deixa alguma coisa marcada no 24, vamos ler o capítulo 22 de Gênesis. Começamos pelo versículo 1, e aí a narrativa diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Olha só a expressão do verso 2, e disse: toma agora o teu filho. Aí ele continua dizendo: o teu único filho. Para um pouquinho, vamos pensar. Estou lá em João capítulo 3, estou lá no versículo 16, e o texto lá está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Observe, e disse Deus a Abraão: toma agora o teu único filho. Porque aqui é a mesma regra da interpretação quando se usa a tipologia. Abraão é pai, é Deus, Isaac é o filho, é Cristo. Então observe, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Deus está dizendo para Abraão aqui, ó, toma agora Isaac teu filho. Aí ele fala, teu único filho. Olha a linguagem, Isaac a quem amas. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho. E esse único filho é o filho que Deus ama. Observe que está lá em Mateus 3, verso 17, quando Cristo saiu das águas do rio Jordão, que o céu se abriu, o Espírito desceu, aí o Pai falou, este é meu filho que eu amo. A palavra, meu filho amado, meu filho que eu amo. É a mesma linguagem que está aqui. Então ele diz, toma agora teu filho, teu único filho Isaque a quem amas, vai-te à terra de Moriá. Veja que ele não disse vai ao monte Moriá, ele diz vai à terra, porque em Moriá não tem só um monte, tinha outros montes, então ele tem que ir no monte certo, até para morrer tem que morrer no lugar certo, irmão. Não pode morrer no lugar errado. Então vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das, então não tinha só um, tinha outros também, sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3 do Gênesis 22 diz, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, observe, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4 abre assim, ao terceiro dia, me ajude, ao terceiro dia. Então nesse exato momento aqui, que é o terceiro dia, ele vai levantar os olhos, vai achar o lugar, vai avistá-lo de longe, chegou no lugar. Aí segue as orientações. Verso de número 5, ele diz para os seus moços, fica aqui, eu e o menino vamos adorar e vamos retornar. Verso 6, ele toma então, Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, toma o fogo cutelo na mão, foram ambos juntos.
Verso 7, o Isaac então conversa com o seu pai. Então falou Isaac a Abraão, seu pai disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E no verso 8, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Só que o verso 9 diz que, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Aí Abraão faz isso, edificou ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então você vai perceber que a palavra cordeiro apareceu aqui, a palavra lenha apareceu aqui, porque essa lenha, ela representa a cruz, esse cordeiro representa Cristo, esse altar na montanha de Moriá é o Calvário, é o Gólgota, onde Cristo foi levado. Só que nesse texto aqui é diferente, porque quando o Abraão, no verso 10, toma o cutelo para imolar o menino, o Senhor intervém no verso 11 para que ele não o faça. Logo Isaac recebe um livramento, sai do altar, o Senhor providencia o carneiro que está no verso 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele. Veja que na caminhada o Isaac pergunta onde está o cordeiro, mas quando chega lá, já tem um carneiro, porque cordeiro é quando nasce, é pequeno, é novo. Agora o carneiro já é a fase adulta, então no cordeiro é Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando veio, quando começou o ministério, mas na cruz ele já não é mais cordeiro, ele já é carneiro, já é o adulto, maduro, pronto, varão aprovado por Deus, já está pronto para ser imolado e salvar todo aquele que nele crê. Então, na verdade, o Isaac foi, mas voltou. O Isaac chega no altar, mas não morre. Na verdade, o Isaac também estava morto, se você pensar pela ótica da oferta. Veja, o Senhor falou com Abraão no verso 2, toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Já está decidido o que Deus quer com Abraão. Pega o Isaac e oferece. Já está decidido. Então no verso 3, quando diz, então levantou Abraão de manhã, de madrugada, para obedecer, ele se levanta para obedecer, esse ato dele levantar para ir para Moriá, já é um ato de dar, já é um ato de entrega. Então o Isaac morre no 3, o Isaac não morreu literalmente no altar, mas morreu dentro do coração do pai. Porque se o Isaac não morre dentro do coração de Abraão, o Abraão não levanta o cutelo no 10 para imolar. Porque aquilo que não morre aqui, eu não ofereço. Tem que morrer dentro, senão eu não entrego. Por isso que em João 3,16, é Jesus que está falando, é antes da cruz, é de madrugada, está falando para um homem só, que é Nicodemos, e ele está dizendo para Nicodemos assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Jesus não passou pela cruz ainda, ele ainda vai ser imolado, mas ele está falando para Nicodemos, ó, eu ainda vou passar pela cruz, mas o Pai já deu. Ou seja, para mim vir aqui, Nicodemos, para morrer naquela cruz, o Pai já me matou lá em cima, na eternidade. Eu já morri dentro do Pai, no coração do Pai. Por isso que 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, fala de um cordeiro que se manifestou para nós agora, mas que já estava morto antes da fundação do mundo. Esse Cristo que nós aceitamos lá na cruz, por ter aceitado o que Ele fez por nós, já é um plano de salvação antes da fundação do mundo, ou seja, Ele já tinha sido dado como uma oferta agradável a Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Diante disso, volta para o capítulo 24. Aí você entende então a indagação do verso 5, porque no 24:5 o servo está dizendo, porventura não quererá seguir minha mulher esta terra? Aí ele faz a pergunta, farei pois tornar o teu filho a terra de onde saíste? Ele está dizendo, não, você não vai fazer meu filho lá, porque ele já foi no capítulo 22. No capítulo 22 ele já fez esse cenário da cruz, ele já morreu, já ressuscitou, já voltou. Observe que o capítulo 22, nós paramos numa frase que está no verso 4. Olha o início da frase do verso 4. E ao terceiro?
Então está certo. Veja, no primeiro dia, há 3 dias atrás, é o verso 3. Há 3 dias atrás é o verso 3. É quando Abraão se levantou de madrugada, pegou a lenha, pegou Isaac e foi. Só que lá, quando ele chega, é o terceiro dia. Você percebe que o Isaac não morre no terceiro dia? Não pode, porque no terceiro dia não é dia de morrer. Terceiro dia é dia de ressuscitar. Então ele morreu 3 dias atrás. Então no terceiro dia que o Abraão chegou lá, era domingo. 3 dias atrás, quando o Abraão saiu, era sexta. E você viu que ele saiu cedo de manhã? Olha lá, verso 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, porque ele está pegando a quinta-feira, que Jesus entrou num processo de julgamento, passou a noite toda, 8 horas de julgamento, varou o dia, 9 horas da manhã, ele já está numa cruz. O cordeiro já foi imolado na sexta-feira. Então se é domingo, se é terceiro dia, Isaac, desce do altar e volta, porque quem tinha que morrer já morreu, inclusive já ressuscitou. Grande foi o livramento para Isaac, como está sendo para nós também. É interessante ler também o capítulo 23 de Gênesis, versículo 1 e o 2. Olha só. E foi a vida de Sara. Veja só, se Abraão é o pai, Isaac é o filho, Rebeca é a igreja, Eliezer é o Espírito Santo, quem seria Sara? Sara representa a lei. Veja, quando Isaac nasce, ele nasce de Sara, ele nasce sob a lei. Quando Cristo nasceu, ele nasceu sob a lei. Então, para a gente chegar no 24, para desfrutar da graça, a lei tem que ser abolida. Como Isaac foi imolado no 22, a Sara morre no 23. A lei foi cumprida, a graça abre no 24. Olha que coisa linda. Então diz o verso 1 e 2 aí, foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara, verso 2 agora, e morreu Sara, pronto. Agora se você for no capítulo 24, que nós lemos lá, vai no último versículo do 24, e vai dizer lá, Isaac trouxe-a para dentro da tenda da sua mãe, no caso, Sara, da tenda da lei, e tomou a Rebeca, e foi por mulher, e a amou, porque a lei saiu, a graça chegou, assim Isaac foi consolado, depois que a lei, que a morte da mãe saiu, a graça chegou. Então, nós estamos dentro dessa tenda da graça, olha aí, não é para abrir ministério, hein, por favor. O nome é bonito, mas não é nome de congregação, não vai fazer isso. Não faz isso não. Então veja, a tenda da graça é o lugar aonde Isaac levou a Rebeca. Mas para chegar a levar, observe que aí vem de novo o capítulo 24, vem esse servo de Abraão com essa missão de ir buscar essa mulher. Agora veja, isso tudo aplica para nós, por quê? Porque Cristo já foi enviado pelo Pai, que é o Gênesis 22. Cristo já foi para o Gólgota, já foi imolado, o cordeiro já foi imolado. Cristo já ressuscitou ao terceiro dia. Cristo já voltou para a casa do Pai. Cristo está à direita do Pai. A graça chegou, a lei foi cumprida em Cristo lá na cruz. Nós estamos no capítulo 24, inclusive nesse exato momento é o nosso tempo, é o tempo do capítulo 24, porque é o tempo em que o pai Abraão chama o servo Eliezer e dá ordem para vir buscar a esposa. E observe que quando esse servo sai da casa de Abraão, ele não sai com as suas mãos vazias. Ele sai carregado de presentes. Veja o verso de número 6, só quem quer presente, vamos lá, se não, aproveita que é final de ano. Olha o verso 6, e Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tornou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá, para meu filho. Verso 8, se a mulher, porém, não quiser seguir-me, vou ler de novo, se a mulher, porém, não quiser seguir-me, vou ler mais uma vez, se a mulher, porém, não quiser seguir-me, porque isso aqui é muito sério, porque está vinculado a nós, a igreja, a gente já sabe que Jesus já fez por nós. Agora, se nós vamos morar no céu ou não, aí já é um problema nosso, porque, e se você não quiser? Não fica triste.
Está no texto. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, aí ele fala assim, ó, serás livre desse seu juramento. Quer dizer, não tem mais nada que Cristo possa fazer se você não quiser ir morar com Ele. Vou tentar mais uma vez. Tudo que Ele tinha para fazer, para salvar a minha vida e a sua vida, está feito. Se você vai valorizar isso ou não, já não é mais um problema meu. Eu tenho que cuidar do meu e você cuidar do teu. Cada um no seu quadrado. E cuide desse quadradinho para não perder lá na eternidade. Serás livre deste juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Então, o verso 9 diz, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Aí ele toma a iniciativa do 10, e o servo tomou 10 camelos, e o servo tomou 10 camelos, e o servo tomou 10 camelos, e o servo tomou 10 camelos. É tão interessante isso, porque camelo na Bíblia fala de exaltação, camelo na Bíblia fala de riqueza, camelo na Bíblia fala de prata, fala de ouro, camelo na Bíblia fala de bens, fala de presentes. Ou seja, quando você encontrar alguém na Bíblia que tem camelo, o cara é rico. É o caso do Abraão aqui. Se você for em Jó capítulo 1, estou desconfiado que ele também era. O homem não era fácil, não. Se você olhar para a história de Salomão, o homem também tinha uma graninha. Porque aonde aparecem essas comitivas, é sinal de riqueza. Inclusive no alfabeto hebraico nós temos o Aleph, o Bet e o Gimer, que é a terceira letra. Essa terceira letra é justamente o símbolo de um camelo. Porque ela fala de altura, de exaltação. É a letra número 3 fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são altos, que são majestosos, que são grandiosos, que são poderosos, que são exaltados, engrandecidos. Então eles trazem para mim e para você justamente isso, porque na primeira letra, que é o Aleph, é o filho, na segunda, que é o Bet, é a casa. Então o filho saiu da casa caminhando feito um camelo, carregando um monte de presente para passar pela porta e distribuir os presentes. E foi justamente isso que Cristo fez. Por quê? Porque Paulo, quando vai falar de Jesus, ele diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que nós desfrutássemos da sua riqueza. E você fica assim, desse jeito. Nem para dar um glória a Deus, pelo menos. Paulo diz que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós participássemos da sua riqueza. Então esse servo, quando ele vem com 10 camelos, 10 é uma bênção completa, 10 é uma bênção completa, 10 é uma bênção completa. O servo vem pongado, montado na garupa de um puxando 9, e os 9 não vêm vazio, vem cheio. Vem cheio. Porque ele está fazendo uma analogia, uma tipologia da pessoa do Espírito Santo, que quando foi derramado, em Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, o Espírito Santo não veio só ou de mãos vazias, passou na despensa do Pai, lá na casa do Pai, e trouxe os presentes também, porque esses presentes seriam para adornar a igreja. Se você for a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, ele vai falar de 9 dons espirituais. E quem é que dá os dons espirituais? Diz o texto lá assim, 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então quem é que dá? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o quê? Ciência da palavra, palavra de sabedoria, dom da fé, discernimento dos espíritos, operação de maravilhas, dons de curar, variedade de línguas, interpretação das línguas, dom de profecia. É ele que distribui 9 presentes na igreja. São presentes de ordem espiritual. Será que alguém aqui gostaria de receber? Não precisa pagar nada.
É Ele que dá liberalmente a quem Ele quer. Não se barganha, não se compra, não se negocia. Não é uma coisa que a gente vende. Não está em mim, não está em ti, não está em nós. Está no Espírito Santo, que já habita dentro de você e pode te facultar, ainda nesta noite, um precioso dom para a glória do Senhor. Talvez você diga: poxa, se eu receber um dom hoje, eu vou sair daqui daquele jeito, hein? Imagina eu recebendo um dom espiritual hoje, uma variedade de línguas, por exemplo. Imagina o dom da fé, meu Deus, operação de maravilhas. Faz a fila, manda os paralíticos, manda todo mundo, glória, né? São coisas que a igreja precisa, são presentes dos céus. A gente precisa entender isso e saber usar. Observe que quando você está em Mateus 3, por exemplo, verso 1 e 2, você tem um João o Batista pregando no deserto da Judéia. Aí ele está pregando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ok. Quando Jesus começa o ministério, em Marcos 1, verso 14, 15, nas regiões marítimas da Galileia, o texto diz que ele vem pregando o evangelho, e dizendo assim: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado a vós o reino do céu. Então veja só, tanto o Batista quanto Jesus vem falando que o reino chegou, que o reino chegou, que o reino chegou, que o reino chegou, que o reino chegou. Porque tinha que se cumprir a profecia de Natã para Davi, em 2 Samuel 7, 14 e 16, quando Deus falou para ele: nunca vai faltar um trono na sua casa, eu faço uma aliança perpétua, que é a aliança davídica, até chegar o Messias, que é a aliança messiânica. Então quando o Cristo chega trazendo o reino, porque trazendo o reino, porque ele é rei, porque ele tem trono. Então é reino, trono e rei, rei, trono e reino, na pessoa de Cristo. Ele vem para isso. Quando ele chega fazendo o quê? Eu preciso mostrar para eles que o reino chegou. Eles precisam entender que o reino já está no meio deles. Então eu vou trazer sinais do reino. Ou seja, assim como é o reino de meu pai, eu vou trazer sinais para ele aqui. Porque lá na oração do Pai Nosso, ele fez isso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu. Então se o reino vem, tem que trazer os sinais do reino. E qual seria o sinal do reino? Mostrar na terra o que não tem no céu. Então vamos lá, o que é que não tem no céu? No céu não tem cego. No céu não tem surdo, não tem mudo. No céu não tem coxo, não tem torto, não tem paralítico, não tem lunático, não tem endemoniado, graças a Deus. Não tem leproso e morto, aí que não tem mesmo. Então o que Jesus veio fazendo para mostrar que o céu chegou? Vou esperar. O João o Batista estava preso, chamou 2 discípulos, falou assim: vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo que havia de vir ou devemos esperar outro. Os 2 discípulos foram lá e disse: Jesus, o João está querendo saber se o senhor é o Cristo que haveria de vir ou a gente tem que esperar outro. Aí Jesus pega, anota o relatório e leva para o João. Aí ele levou o relatório, chegou lá para João e falou assim: ele disse assim: aqui os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, os demônios são expulsos e o evangelho é pregado aos pobres. O que é isso? Isso é reino, sinal do reino, coisas do reino. E isso aqui deve estar aqui no nosso meio agora, porque o rei está aqui, o reino está aqui, a glória do rei está aqui, o espírito do rei está aqui, a palavra do rei está aqui. É uma noite de cura, é uma noite de milagre, é uma noite de sinais, é uma noite de prodígios, é uma noite de maravilhas, é uma noite de renovação, é uma noite de presentes, é uma noite de você receber dons, é uma noite de você receber curas, é uma noite de você receber revestimento de poder, é uma noite de você receber autoridade, mais graça, mais unção, mais poder, mais virtude, pelo poder da palavra. Se você acredita, então recebe, dando glória ao nome do Senhor. Veja, uma das coisas mais lindas
São tantas coisas lindas, mas uma das coisas mais lindas na Bíblia é entender isso. Olha, o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele tem um ministério muito curto, são só 3 anos, dos 30 aos 33, mas ele em 3 anos, ele fez o que ninguém fez em 30, em 40 anos, como os profetas tiveram um tempo bem extensivo de profecia, um Jeremias, mas em 3 anos Jesus fez algo extraordinário. Se você ler João 21, capítulo 21, verso 25, né? O João deixou registrado assim, ó, se fôssemos escrever, registrar, deixar registrado aí nos anais da história, tudo quanto ele fez e realizou, não haveria livros no mundo que coubesse. Está na Bíblia isso aí, foi o João que escreveu. Se fôssemos registrar tudo quanto Cristo fez, falando de 3 anos, tudo quanto ele fez e realizou, não haveria livros no mundo que o coubesse. Então, quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas, João, não é tudo não? É nada. É só um lembrete, é um bilhete, é um prefácio, é uma saudação daquilo que o nosso Cristo fez e realizou. São muitas coisas, mas nessa trajetória dele até a cruz, ele não ocultou dos seus discípulos pelo menos 7 doutrinas que nós pregamos até hoje e vamos continuar até a volta de Cristo, porque são doutrinas centrais que regem a nossa fé, que nos fez entender o Evangelho e ir até a Cristo também. Por exemplo, Jesus não escondeu, não ocultou dos seus discípulos que ele, Cristo, seria crucificado. Ele avisou os discípulos: irei para Jerusalém, serei entregue nas mãos das autoridades, serei crucificado, morto, sepultado, ao 3º dia eu ressuscito e encontro com vocês na Galileia. Eu acho tremendo isso. Eu acho tudo lindo, mas é lindo olhar Jesus e falar assim, ó, estou indo para lá, eles vão me pegar, eles vão me matar, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, 3 dias depois eu saio da sepultura e encontro com vocês lá. Poxa, isso é que é fé, né? Se tem uma coisa que Cristo tinha, é fé. Ele tinha certeza disso. Ainda mandou marcar o lugar, te encontro com vocês na Galileia. Rapaz do céu, sabendo tudo que vai passar, ainda tem a convicção de que vai encontrar. Então ele não ocultou, ó, cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Já tem 4 doutrinas aqui. A 5ª doutrina vai ser a ascensão dele, que é voltar para a glória. A 6ª vai ser o derramamento do Espírito Santo. E a 7ª, o arrebatamento da igreja. Qualquer uma dessas doutrinas você pode ler nos evangelhos. Jesus não ocultou dos seus discípulos. Vou repetir isso aqui. Jesus não ocultou dos seus discípulos. Jesus não ocultou dos seus discípulos. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque é nosso dever sempre falar para a igreja essas doutrinas. Nós gostamos de tudo, mas tem um dia que a gente tem que puxar o freio para tudo. Vamos falar da volta de Jesus. Da volta de Jesus eu não quero ouvir, não. Tem que ouvir. Jesus não ocultou, nós não vamos ocultar também não. Porque senão a gente vai ficar só na cura, no milagre, na libertação e esquece que Jesus está voltando, não é verdade? Aí eu falei do camelo, você voou. Falei que ele está voltando, você ficou quieto. Então você vê como é que a gente, né? É uma coisa terrível. Mas é importante para nós saber dessas 7 doutrinas, porque se Jesus não ocultou, os discípulos, quando começaram a pregar, não demorou muito de pregar essas doutrinas. E Paulo, então, meu filho, aí que ele esqueceu de tudo e falou só delas. Pensa num homem que dedicou toda a sua vida em falar sobre a cruz de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre o sepultamento de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o derramamento do Espírito Santo, e ele fica dizendo assim, e ele vai voltar, hein? E ele vai voltar, hein? E ele vai voltar, hein? Logo, a igreja, ela anda com os pés na terra, mas a mente dela está no. Aí, de novo, não mexe com o camelo?
Porque a terceira letra do alfabeto, que é o Gimel, ela é um camelo, porque fala do pé e da cabeça, do distanciamento que está a cabeça do pé. Por exemplo, o lugar do camelo transitar, o seu habitat, deserto. Deserto. Agora, o deserto durante o dia, 48 graus positivo acima, à noite 3 graus negativo abaixo, então ele pode ser sujeito ao calor e ao frio nos pés, mas a cabeça está distante dos pés. Então os pés mandam uma mensagem para o camelo: está quente aqui. A cabeça diz: aqui está tudo tranquilo. Maravilha. Os pés estão dizendo: nós vamos morrer nesse deserto, e a cabeça diz assim: é ruim. Os pés estão dizendo: nós vamos perecer aqui, não tem para onde ir, não vejo saída. E a cabeça diz assim: ó, daqui, da onde eu estou vendo, a visão que eu estou tendo. Então, nós estamos envolvidos nisso aqui. Os pés estão na terra, mas a nossa mente está no céu, aguardando. Então Jesus não ocultou. O Gênesis 24 está lá nos evangelhos. A história está dividida lá nos evangelhos, mostrando isso aqui para nós. Por exemplo, você pega João capítulo 13. Se você entra em João capítulo 13, é a última ceia. Jesus entra dentro de um cenáculo com os discípulos, e ali começa o processo de preparação da ceia. E aí ele demora um pouquinho. Ele percebe que os seus discípulos não se tocaram. Ele está no capítulo 13, porque o capítulo 12, eles estão vindo lá de Betânia, da casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Lázaro ressuscitou. Está no banquete lá da confraternização, agradecendo a Deus pela ressurreição do amigo. E aí ele sai de Betânia e entra nesse cenáculo. Então, nessa trajetória aqui, os pés de Jesus, como dos discípulos, estavam sujos. E naquela cultura, se você vai ali na loja e volta, você tem que lavar pé. Então, você chegando em casa, já tem lá uma bacia ou um vaso, alguma coisa com água já para isso. Isso é normal, é cultura. Então, eles entraram no cenáculo e Jesus ficou só observando. Nenhum deles vai lavar o meu pé e nem os pés deles mesmo. Olha lá, tá vendo? Vamos ver quem vai. Será que vai ser o Pedro? Não, isso aí também não vai. Por que eles não se preocuparam com isso? Porque se você ler o texto, eles estão assim, conversando com outros assim: quem será o maior entre nós, hein? Quem é o cara da vez? Aí Jesus deu uma olhadinha assim, além de não lavar o pé, ainda está querendo ser o maior. Espera aí que eu vou resolver esse problema. Então foi o momento que ele pegou aquela bacia contendo água, se cingiu com a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. E aí veio aquela dura para cima deles, e eles ficaram ali sendo doutrinados. Quando ele terminou a ceia, Jesus falou para eles assim: ó, estou indo para Jerusalém, vou ser entregue, vou ser morto e tal, toda aquela história. E eles ficaram tristes, porque Jesus está dizendo para eles assim: eu vou morrer, ressuscito, encontro com vocês e volto para o Pai. Aí caiu o semblante, a tristeza tomou conta deles. Quando você abre o capítulo 14 de João, verso 1, 2 e 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o que ele está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha o tempo do verbo que Jesus usa nisso aqui. Na casa de meu Pai há. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que ele não disse que haverá, ele disse que há. Por quê? Tudo no céu já está pronto. Esse negócio aí que Jesus está preparando, quando ele preparar tudo, ele vem buscar. Esquece isso aí. Esquece aí. No céu está tudo preparado. Não há nada no céu que precisa ser preparado, não. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí ele usa isso aqui, ó: se não for assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Se não tivesse, eu ia falar para vocês, vou preparar lugar. Agora, como ele está na terra e é antes da cruz, ele está dizendo assim: e se eu for preparar lugar, virei outra vez.
Quando ele fala do céu, há. Quando ele fala da terra, vou. Quando ele fala do céu, ele diz, na casa de meu pai, há. Está tudo pronto. Quando ele fala das coisas da terra, vou preparar. Porque ele sabe que essa casa que é do pai, onde há muitas moradas, ninguém entra lá a não ser pela porta. E para você entrar lá pela porta, precisa de uma chave. E para você entrar lá pela porta que tem a chave, tem que passar por um caminho. Então nós precisamos de 3 coisas para ir morar no céu: o caminho, a chave e a porta. E Jesus, não sei se eu falo. Começando por João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho. Eita glória, já chama uma coisa. Você já está no caminho? Já. O caminho é a verdade e a vida. Ele fala assim, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, Ele é a chave e Ele é a porta. No 14,6 Ele é o caminho. Agora no 10,9 Ele é a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Glória. Já pegou 2 coisas e você fica desse jeito, mas tudo bem. Ele é o caminho e ele é a porta. Falta a chave. O Isaías 22, Isaías 22, ele tocou a trombeta e profetizou, e a chave da casa de Davi estará sobre os seus ombros. Abrirá e ninguém fechará e ninguém abrirá. A chave que abre a porta estaria nos ombros dele. Então, peraí, ele é o caminho, ele é a porta, e a chave é o quê? A cruz. Se você olhar para o Calvário, você tem a cruz. Se você virar ela ao contrário, ela é uma chave. Vai e põe na porta, vira esse negócio e vamos entrar, porque ele abriu a porta que estava fechada. Ele abriu uma porta na terra. Ele abriu uma porta no céu. De lá para cá não parou de abrir as portas. Meu Deus do céu. Exemplo, estou em João 19, verso 30, e em João 19, 30, Jesus está dizendo assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado. Ao mesmo passo, ou seja, no mesmo tempo do 19, 30 de João, é o 27, 51 de Mateus, é o mesmo tempo do texto. O que João não fala aqui, o Mateus fala lá. Ele fala, está consumado aqui. Aí o Mateus vai lá no 27, 51, 52, assim, e o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Abriu a primeira, porque na verdade essa porta da terra que ele está abrindo é uma porta dizendo assim, antigamente só podia entrar um para adorar, agora todos podem entrar. No mesmo instante ele abre uma lá no céu. Aos Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20. Se você for aos Hebreus 10, 19, o texto lá está dizendo assim, tendo pois irmãos, olha como começa, já era para dar glória nos irmãos, vou esperar um pouco, Por quê? Porque eu acabei de falar que lá em Mateus, quando o véu se rasga, é para todos entrar, porque antigamente só podia entrar um, Aí Hebreus 10, 19 está assim, tendo pois irmãos. Ele poderia escrever assim, tendo pois você, ou indivíduo, ou fulano. Ele colocou irmãos no plural, que ele está dizendo, olha, depois que o véu rasgou lá, pode entrar todo mundo. Bora. Tendo, pois, irmãos, no plural, ousadia para entrar. Entrar na onde? No santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que o sangue
de Jesus Cristo, seu Filho, nos consagrou, a saber, pelo véu do seu corpo, da sua carne, lá na cruz do Calvário. Nós somos o único povo na face da terra que dobra joelho aqui no chão, na terra, e entra no céu, lá no Santíssimo, no trono da graça, para falar direto com o Pai, em nome do Filho, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ousadia aqui, que coisa tremenda. Então, quando Jesus está explicando João 14, ele está mexendo com tudo isso em tempo real, mexendo na mente dos seus discípulos. E paz, meus irmãos, Jesus pregou na linguagem compreensiva dos seus discípulos, do seu povo. Jesus não pregou difícil, é a gente que quer inventar, mas Jesus pregou fácil. De vez em quando a gente inventa os negócios, mas Jesus pregava fácil, numa mente em que os discípulos entendiam. Por exemplo, ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, vou teria dito, vou preparar os lugares, e quando eu for preparar o lugar, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele sabia o que Jesus estava falando, porque é cultura isso aí. Ele estava falando de um casamento. Ele estava mexendo com a cultura de um casamento. Ele estava dizendo assim: olha, assim como na nossa cultura, se um judeu se afeiçoar a uma judia, ele vai até a casa dessa moça, e lá vai ter o pagamento do dote, e uma vez o dote sendo pago, a moça já pertence a ele. Ela já é a esposa dele, porque está no contrato, na hora do dote, que é a primeira fase do casamento, que é o contrato, ela já pertence a ele. Vocês lembram de Maria e José? A Maria não está grávida do Espírito Santo, o José não tenta deixá-la secretamente, por quê? Porque ela é desposada dele, ou seja, já é a esposa, e para ela não morrer apedrejado, José quer deixá-la secretamente. Quando José deseja deixar Maria secretamente, ponto 1, é porque ela já é a esposa dele. Ponto 2, ela pode morrer apedrejada. Ponto 3, ele ama tanto Maria, que ele está disposto a ter o prejuízo do dote, mas não quer ela vê-la morta. Ele perde ela por um tempo, mas não perde ela para sempre. Isso é um amor de um homem por uma mulher, o negócio é terrível. Hoje eu não sei, mas lá era... Então, nesse contexto, ele está mexendo com cultura. Aí você paga, o judeu paga o dote por ela, mas não a leva. Esse homem que já é casado com ela, essa mulher que já é casada com ele, eles vão ficar separados por um tempo. Por exemplo, ela fica na casa do pai dela, e ele vai para a casa do pai dele. Olha a linguagem. Ele sabe o que ele está falando, os discípulos também estão entendendo, porque ele sabe que o Cristo vai voltar para a casa do Pai, mas ela, a igreja, fica na casa do... Onde você está agora? Aonde Jesus está? Na casa do Pai. E aonde você está? Puxa vida. A Bíblia diz que nós já somos a esposa dele. Ele é o nosso esposo. Agora, como é que namora assim, né? Meu Deus do céu. E como é que namorava naquela cultura? Porque no literal, ele ia para a casa do pai dele, e do lado da casa do pai dele, ele ia começar um processo de construção de uma casa. Quando a casa estivesse pronta, ele vinha para buscá-la, e aí vinha o cortejo da casa dela para a casa dele, e lá eles entravam, fechavam as portas, e o casamento acontecia lá. Então a primeira fase é paga o dote, a segunda fase é eu vou preparar a casa, e você fica na casa do pai, fazendo o quê? Se preparando também. Você se prepara aí, e eu me preparo aqui. Aonde Jesus está? Fazendo o quê? E você está na onde? Fazendo o quê? É minha e tua obrigação se preparar.
Agora, você lembra que o servo de Abraão não fez uma viagem, ele não levou 9, 10 camelos, ele não vem com os camelos carregados de ouro, de presentes, e você vai poder enxergar isso aí no capítulo 24, você ainda está com o capítulo 24? Meu Deus do céu, vê aí se ainda está, só vocês para ter essa fé toda de esperar esse capítulo. Então, se você olhar o capítulo 24, eu vou te mostrar o verso 16, que é as características da igreja. Donzela, olha aí, era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, desceu à fonte, encheu o cântaro, subiu. Olha a primeira característica dela, donzela. A segunda característica dela, formosa. A terceira característica dela, virgem. A quarta característica dela, a quem varão não tinha conhecido, ou seja, fidelidade. Ela não paquera, não fleta, não troca olhar, ela só tem olhos para ele, e ele só tem olhos para ela. Oh, meu Deus do céu, e enquanto ele não vem, ela desce a fonte, ela desce a fonte, ela desce a fonte, ela desce a fonte, enquanto ele não vem, ela desce a fonte, ela desce a fonte. Enquanto ele não vem, ela enche o cântaro, ela enche o cântaro, ela enche o cântaro, ela enche o cântaro. Por que ela tem que descer? Por que ela tem que encher? Porque o processo é esse: desce, enche, sobe, desce, enche, sobe, desce, enche, sobe, desce, enche, sobe. Está no seu texto, olha como o texto encerra lá: e desceu a fonte, e encheu o cântaro, e subiu. Ou seja, uma das características da igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo, renovada, avivada, plena, tomada, envolvida pelo poder do Espírito de Deus. Olha comigo o verso 19, o verso 19 diz: e acabando ela de dar de beber, disse: tirai também água para os teus camelos, tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. Verso 20, apressou-se, vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, tirou para todos os seus camelos. Verso 21, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. 22, e aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão, um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Está na hora de te dar um presente, está na hora de te adornar, está na hora de colocar em você o ouro, a riqueza, está na hora de colocar os dons espirituais, está na hora de colocar em você também as vitaminas do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é 2 pontos, segue-se 9 vitaminas, recebe amor, recebe alegria, recebe paz, recebe fidelidade, recebe bondade, recebe longanimidade, recebe temperança, recebe domínio próprio. Oh glória, vai sendo adornada, vai sendo revestida, vai sendo preparada, vai sendo envolvida com tudo aquilo que o amigo tem para dar à esposa, preparar a esposa, revestir a esposa, adornar a esposa. Jesus está voltando, esse é tempo de estarmos atentos a isso. Prepara-te, vai Rebeca, desce a fonte Rebeca, enche o cântaro Rebeca. Agora olha que cena. Esse servo aqui, por nome Eliezer ou Eliezer, ele vai buscar a Rebeca para Isaac. Ele a encontra. O Senhor deu bom termo à jornada dele. Só que ele não a encontra, pega e leva. Agora tem um processo de diálogo, relacionamento, entender se ela quer, conhecê-la melhor, e colocando um presente hoje, outro amanhã, vendo o seu processo de interesse, de amor, de motivação, de entusiasmo. O mesmo acontece comigo e com você. O desejo de Deus é que todos nós estejamos com Ele na glória. Eu não vim para te deixar triste, mas tem gente que não quer.
Ah, por que não veio logo e buscou logo? Processo de relacionamento, está te conhecendo, está batendo um papo com você. E observe, é o Espírito Santo. Porque na cultura judaica, o esposo vai preparar lugar, a esposa fica na casa do pai, mas o esposo tem um amigo que é de alta confiança dele. Por exemplo, quando ele quer conversar com ela, ele não vai conversar com ela, ele manda um amigo. Vai lá, conversa com ela, vê se ela está precisando de alguma coisa, como que ela está, leva notícias minhas para ela, diz que está tudo bem, o negócio aqui está desenvolvendo bem. Fala para ela não desistir, ficar firme, perseverar. Oh, meu Deus. Você sabe por que esse culto, eu estou trazendo essa palavra? Porque é como o amigo que está dizendo, está tudo bem, está dando tudo certo, não desistam, fiquem firmes, não pare. Possa ser que você não recebeu tudo que você queria esse ano, mas a sua salvação é insubstituível. Morar no céu não se negocia, não se troca, não se vende, não se barganha, não se abandona. Toma cuidado com a festinha do final de ano. Pelo amor de Jesus, cuidado onde você vai entrar, que casa você vai, quem você vai ver. Vigia, Jesus está voltando. Não vai começar 2023 no banco da disciplina não, né? Não vai não, né? Pelo amor de Deus. Tem uns crentes que não vigia, fica santo o ano todo, chega no Natal, Ano Novo, desvia. Alguns compram até as roupinhas para pecar já. Ô meu Pai, ô Senhor, faz a obra nessa vida. Que o Espírito de Deus te convença. Fuja da aparência do mal. Sabe por quê? Vai aparecer na história de Rebeca um Labão. Vamos ler, senão vocês vão brigar com eu aqui. Lembra do capítulo 24? Lembra do versículo 58? Olha só o versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram, a família dela chamou ela, liderada por Labão, que dá a entender que era um dos que era o chefe da família, porque ausenta-se aqui a figura paterna, e ele é irmão, dá uma ideia de que ele tem autoridade na casa. Então chamaram aqui Rebeca e perguntaram assim de maneira como se estivesse dando uma ordem ou reclamando com ela, irás tu com esse varão? Quer dizer, você não conhece ele, nunca viu, irás tu com esse varão? Olha o que ela disse. E ela respondeu, irei. É o mesmo que perguntar para você, irás tu com Cristo? Cristo está vindo buscar a igreja, irás tu encontrar-se com Ele? Pegou? Não deixe Labão arrancar isso de você. Por que Labão? Porque eu vou continuar lendo o texto, você vai perceber isso, porque o Labão, ele não olha o céu como Rebeca olha. O Labão, ele é materialista. O Labão, quando ele encontrou com esse servo de Abraão, ele queria saber o que estava acontecendo. Rebeca falou para Labão, olha, um homem me encontrou lá, e ele falou isso, e o que é isso na sua mão? É ouro. É ouro? Onde você arrumou isso? O homem que trouxe. Eu quero conhecer esse homem também. Mas não é por causa do Isaac, era por causa do ouro. Oh Jesus, meu Deus. Oh meu Deus do céu. Então você tem que entender que a nossa salvação, ela não está presa ao ouro, à prata. Embora o Senhor é o Senhor que é rico, que pode nos abençoar, que pode prosperar, mas nenhuma prosperidade pode ser maior do que a nossa salvação. Nenhuma, irmão, nenhuma prosperidade pode ser maior do que o nosso direito de morar na glória, o nosso direito de entrar no céu, o nosso direito de estar com Cristo na eternidade. Então Labão ele se preocupou com isso, ele foi correndo, ele queria receber, ele queria enxergar isso de perto, ele queria tomar posse disso, por isso que ele está segurando um pouco Rebeca. Não vai agora não, fica mais um pouquinho, vai que ele solta mais um ouro, vai que ele solta mais um pendente, vai que ele solta mais um ciclo aí, não, e ela está dizendo, me larga, eu quero ir logo conhecer meu Senhor, eu não quero saber de ouro, eu não quero saber de pendente, eu quero saber do meu Senhor que está me aguardando, estou doido para olhar Ele,
face a face, ver a beleza do seu rosto, a beleza dos seus olhos, poder ouvir a sua voz, quem sabe inclinar minha cabeça no peito dele. Eu quero estar com ele. Cuidado para que as coisas deste mundo não roube do seu coração esse grande desejo de estar com Cristo. Eu não vim te desanimar, mas eu preciso falar isso para você. Talvez não seja a mensagem que você fala, poxa, eu queria hoje receber uma daquela, é final de ano, aquela lá do anjo que desceu e tal. Pode ser amanhã, mas hoje pega essa, uai. Quinta-feira tem culto, Deus pode falar outra coisa. Eu creio, não sou incrédulo não. Mas estou lhe dizendo que hoje é essa. Também faz parte. Precisamos tocar nesse assunto também. Mas quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram tristes. Então eu entendo você. Eu entendo. E para alegrar os discípulos, quando eles ficaram tristes, eu não sei se você vai ficar alegre, mas vou falar. Jesus percebeu a tristeza deles em João 14, quando ele falou ali no verso 1, 2 e 3. Aí o Filipe vem conversar com ele, mostra-nos o Pai. Ele falou, poxa vida, tanto tempo estou com você, você não viu o Pai, quem vê a mim vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele começa a dialogar, mas percebe que ainda está faltando alguma coisa. Aí ele fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí já deu uma melhorada, já deu uma melhorada já. Eles já ficaram mais ou menos assim. E quando Jesus usa isso, ele está falando daquele amigo na cultura. Eu estou indo para a casa do Pai, vocês ficam na casa do Pai, eu mando o Consolador, que é um amigo. Se você ler João 3, 29, João o Batista disse, e João o apóstolo registrou, aquele que tem a esposa é o esposo, e o amigo do esposo, ao ouvir a sua voz, se alegra muito. Olha, ele usa um texto para falar de uma cultura, esposa, esposa e amigo. Então ele vai preparar o lugar, ela fica na casa do pai, e o amigo traz notícia, leva notícia, traz notícia, leva notícia, traz notícia, leva notícia, traz notícia, leva notícia. Ele foi, nós ficamos na casa do pai, o amigo Espírito Santo está aqui, leva notícia, traz notícia, leva notícia, traz notícia, leva notícia, traz notícia. Aliás, aproveita um momento para dar uma notícia aí, para ele levar, fala alguma coisa. Que o Espírito Santo possa falar assim, opa, a noiva lá está mandando a notícia para o senhor aí, dizendo que te ama, te adora, te quer, não vê a hora de te ver, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor merece ser adorado, glorificado, exaltado, enaltecido. Essa noiva que está lá, agora na vida com Deus, está dizendo que lá é final de ano, celebração de Natal e de Ano Novo, mas que elas estão com os pés na terra, mas os olhos estão no céu, guardados do Senhor, na bendita esperança da volta iminente do Senhor, para encontrá-los entre nuvens nos ares. Essa é a nossa esperança. Nós não vamos abrir mão da vida comum, a vida segue para todos nós, mas sempre olhando para cima. A Bíblia é um livro tremendo. Nós estamos na terra e tudo que a gente precisa está no céu. Olha só. Na casa de meu? Está na onde isso? Onde está a casa? Há muitas moradas. Onde está isso? No céu. Lá em Lucas 10, verso 20, Jesus falou assim, não vos alegreis por saber que os demônios estão submissos a vocês por causa do meu nome. Alegrai-vos, todavia, por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida, lá no céu.
O Cristo que morreu da cruz, para morrer da cruz, veio e depois que ressuscitou, voltou está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós olha isso. O Paulo em Filipenses 3:20 disse assim, ó, a nossa pátria está no céus. Olha só que coisa. O Espírito Santo que mora em você foi derramado de repente veio do céu, olha lá, mora dentro de você agora. A palavra que nós estamos lendo e pregando, ela veio meu Deus do céu. Inclusive as línguas estranhas que alguns aqui falam, não é daqui, é língua até os anjos que te guardam, não é da terra, anjo que veio o mesmo Senhor para buscar a igreja, buscará a igreja vindo e a igreja que está na terra, brevemente sairá da terra para ir morar eu não sei porquê. Tudo na nossa vida é céu. Acorda com o céu, trabalha com o céu, vai para a escola com o céu, vai para a faculdade com o céu, vem para a igreja do céu, sai da igreja com o céu, vai dormir no céu, e aquela coisa de céu, é céu, eu vou tomar café, é céu, eu vou almoçar, é céu, eu vou jantar, é céu, estou tomando banho cantando o hino do céu, oh meu Deus do céu, é tudo céu, eu vou ler a Bíblia, é sobre o céu, vou cantar um hino, é sobre o céu, eu vou ler um salmo, é sobre o céu, eu vou cantar um hino da harpa cristã, é do céu, é do cantor cristão, é do céu, eu ligo a TV, está falando do céu, o seriado é do céu, o filme é do céu, oh meu Deus, eu encontro o irmão também é do céu, eu encontrei a irmã também é do céu, ah meu Deus, vamos logo para o céu. Ele foi preparar, ela ficou na casa do pai para se preparar. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos se preparando. Porque a primeira fase é o dote, a segunda é o preparo, e a terceira é o casamento. Pois é. Casamento. Gente, a cultura judaica ela é violenta, porque quando você lê a parábola das 10 virgens lá, aquele contexto ali é de casamento. As virgens da parábola ali, não é a igreja. As virgens ali prepara a igreja. A função das virgens é preparar a esposa para encontrar com o esposo. Jesus não vai casar com as virgens, ele já tem a esposa. As virgens tinham a obrigação de preparar a esposa para o esposo. É interessante isso porque se você fosse daquela época, num contexto ali, e eu recebesse a incumbência de te convidar para o casamento, eu ia me direcionar, pegar aqui um exemplo aqui, eu ia me direcionar até a sua casa e entregar para você o convite do casamento. Você feliz da vida ia pegar o convite, ia olhar assim o convite, puxa vida, mas não tem o dia e a hora aqui? Como é que eu vou nesse casamento se não tem dia e hora, gente? Ô moço, está errado, está faltando o dia e a hora. Ó o moço respondendo, minha obrigação é te convidar. Está preparado para o dia e a hora, é sua obrigação. Viu aí? Ou seja, convidado nós já estamos. Agora, se nós vamos faltar nesse trem ou não, a culpa é nossa. Portanto, para de ficar vacilando. Desperta, vigia. Não se envolva com o ralabucho, com o risca-faca. Fica firme, não vá se perder. Cuidado com a perninha, meu. Segura esse trem aí. Vamos morar no céu. Não vacila agora não, já estamos quase lá. Quase lá. A qualquer momento. Então, convidado nós estamos. Então, a situação é, prepare-se. Por exemplo, uma moça na condição de uma judia que já está casada, esperando ele vir a qualquer momento, ela fica na casa do pai se preparando.
e ela tem que participar de uma espécie de uma cerimônia chamada mikveh, que é o banho nupcial. E esse banho tinha a implicação de remover dela as impurezas por causa do seu ciclo menstrual. Então ela tinha que passar sempre pelo banho, sempre pelo banho, sempre pelo banho, sempre pelo banho, para remover sujeiras. Então Cristo foi, nós ficamos, e o banho... Olha o tamanho da banheira. 66 litros de mais pura água. Palavra que lava, palavra que santifica, palavra que limpa, palavra que purifica. Quando você não gosta da palavra, você está dizendo: eu não quero tomar banho hoje, não quero tomar banho. E aí é preocupante, porque vai ficar com as impurezas, e não pode. Mateus 4,4 diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. João 15, versículo 3 diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Romanos 8, 10 e 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apto para discernir as intenções e o pensamento do coração. Salmo de número 12, verso de número 6, a palavra de Deus é comparada à prata refinada em candeeiro de barro, 7 vezes ela é mais pura do que a prata refinada em candeeiro de barro. Salmo 19, verso 6, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 119, verso 9, como o mancebo vai manter puro o seu caminho, observando a tua palavra. Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jeremias 15, versículo 16, achando as tuas palavras, logo as comi, foi gozo na minha alma, alegria no meu coração. Jeremias 23, verso 29, não é a minha palavra como um martelo, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 29, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a pedra, diz o Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo número 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que é isso? É banho pela palavra, é banho pela palavra, é banho pela palavra, é banho pela palavra, é banho pela palavra. Enquanto ele não vem, a igreja desce no banho da palavra. Ela limpa, salva, sara, liberta, transforma da vida, vivifica, revela, alimenta, nutre, levanta, orienta, aconselha, guia, ilumina e fortalece, sustenta, esconde, lapida, transforma, testifica, confirma e renova. Oh, palavra gloriosa, é a palavra de Deus. Irás tu com esse varão? Irás tu com esse varão? Agora, agradecendo a minha oportunidade, estou no verso 62 do capítulo 24 de Gênesis, viu, gente? Gênesis capítulo 24, lá no verso 62, olha que cena. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, a orar no campo, a orar no campo. Bom, existe uma classe de interpretação, aí fica para a gente discutir, eu gosto muito dela, que
Jesus está orando e jejuando até agora. Porque ele participou da ceia e diz assim: não comerei mais desta vide até que coma convosco lá. Está aí. Então não teve uma outra ceia depois dessa. Ele tá esperando para a gente ir para as bodas para participar. Imagina. E ele é como nosso sumo sacerdote intercessor, saiu ao campo a orar. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Quem intercede está orando. Imagine Jesus em jejum e oração. E você aqui na terra não quer orar e jejuar para encontrar com ele lá. Olha aí, não era para dar essa doutrina, mas estou dando. Já que estou no gás, vou entregar essa também. Não pode ficar fora dessa. Se ele que está lá, está orando e jejuando, você tem que jejuar e orar para encontrar com ele lá. E ele saiu a orar lá à tarde, sobre a tarde. Aí levantou os olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Porque esse versículo aqui, 63, você tem que entender ele pela ótica de 1 Tessalonicenses 4,16. Lá o Paulo está dizendo assim, ó: o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, para juntos encontrarmos com Ele nos ares. Então ele está vindo e ela está indo, ele está vindo e ela está indo, ele está vindo, mas ela está indo, ele está vindo e percebe que alguém de lá também está vindo. Aí ela percebe no verso 64, Rebeca também levantou seus olhos. Veja que o verso 63 diz que ele levantou seus olhos, o 64 diz que ela levantou seus olhos. Imagina essa cena, imagine Jesus vindo e ele levanta os olhos, e a gente subindo, e a gente, oh meu, olha lá, meu Deus do céu. Se o pastor Alex estiver do meu lado, eu dou um rodo nele, sai correndo para ir. Não, vai ser uma corrida daquela, irmão, vai ser uma corrida daquela, eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele, não sei porquê, mas eu vou ganhar. Vai ser uma corrida daquela. É corpo glorificado, é tudo novo, vai estar fininho, rapaz, vai ser daquele jeito. Vamos que vamos, verso 64 para ninguém desviar. Versículo 64, Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Oh glória, quem é aquele varão que vem no campo ao nosso encontro, aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu, ele não vai vir para a terra, é o Espírito Santo que vai pegar a igreja e vai dizer: bora, vamos encontrar com ele. Quem é esse varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo diz: esse aí é meu Senhor. A qualquer momento você vai estar, seja em casa, na cama, ou trabalhando, ou vindo para a igreja, voltando, ou na igreja, a qualquer momento, o que aconteceu? Jesus, meu Deus, incalculável, sumiu, e você vai poder estar diante dele, e o Espírito Santo bradando dentro de você: este é o meu Senhor. Deus abençoe.